Pessoal, infelizmente o Fluminense perdeu para o Chelsea e deu adeus ao Mundial de Clubes, apesar de fazer uma campanha muito boa, sendo o brasileiro que chegou mais longe. Rooney reagiu a essa eliminação do Flusão e soltou muitos elogios ao time. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo sobre as palavras do Rooney. Depois, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Infelizmente, essa campanha histórica do Fluminense chegou ao fim. O time venceu a Inter nas oitavas, também bateu o Al Hilal nas quartas, sem contar o ótimo jogo que fez contra o Borussia. Já no jogo contra o Chelsea, não teve muita discussão. Os ingleses jogaram melhor praticamente o tempo todo. Só no começo do primeiro tempo, o Flu fez uma certa pressão, mas depois só deu Chelsea. O Fluminense acabou criando poucas chances. Teve um pênalti anulado e um lance em que o Cucurella salvou a bola em cima da linha do gol. Essa poderia ter sido a chance do Flu voltar para o jogo, mas infelizmente o gol não saiu. Os primeiros gols do João Pedro no Chelsea são logo 2 golaços em cima de quem? Em cima do Fluminense, gente. Isso é inacreditável. O cara hoje foi o cara do jogo, fez 2 golaços, foram 2 golaços. O primeiro chute do João Pedro, meu amigo. A forma que a bola pega o efeito, a forma como ele bate na bola. E ele acabou com o Fluminense hoje. Hoje o João Pedro, ele pediu desculpinha, ele fez assim pra torcida, desculpinha. Só que ele acabou com o Fluminense. Ele destruiu o Fluminense no Super Mundial. Um Fluminense que sai de uma forma heróica assim. Tem que elogiar muito a campanha do Fluminense. Era um patinho feio, como disse o Renato Gaúcho. Chegou numa semifinal desbancando a Internazionale, finalista de uma Champions League. Não, de uma não. Da última Champions League. Desbancando o Al Hilal, que era um time que jogava o melhor futebol do Mundial, até bater de frente com o Fluminense. E aí vem a desgraça da lei do ex e tira o Fluminense do Super Mundial. Aí é claro, né? O torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, vai tirar a ondinha dele. Ah, o único brasileiro que ganhou do Chelsea no Mundial. Porque o Chelsea, ele se torna o carrasco dos brasileiros na competição. Elimina o Palmeiras, logo depois elimina o Fluminense e tá na final contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain. E digo mais, hein? Fluminense jogou bem de novo. Teve chances de novo, teve bola que o Cucurella salvou na linha, teve bola, teve vários ataques ali com perigo de gol. O Fluminense que ameaçou o Chelsea. Num determinado momento parecia que o Fluminense iria empatar o jogo, mas aí o João Pedro decidiu e o Fluminense é o último brasileiro a se despedir aí dos Estados Unidos desse Super Mundial de Clubes. Renato Gaúcho sai em alta sim, Thiago Silva sai em alta sim, Arias sai em alta, Fábio sai em alta, Ignácio sai em alta. É um Fluminense que volta pro Brasil, né, com a moral lá no alto. Depois de ter brigado para não cair no Campeonato Brasileiro no ano passado, é um Fluminense que é semifinalista de Super Mundial. E aí é claro, né, gente? Como eu falei aqui quando o Flamengo foi eliminado, quando o Palmeiras foi eliminado, é a festa pros rivais. Agora se liga nas palavras do Rooney. O Fluminense teve grandes dificuldades nesse jogo. Os jogadores do Chelsea mostraram que, em questão de parte física e intensidade, estão muito à frente do Fluminense. Começaram os primeiros minutos do primeiro tempo com pressão, mas o Fluminense foi perdendo intensidade e cometeu erros na saída de bola que deram origem aos gols. Mas foi uma boa campanha do Fluminense. Sinceramente, se alguém dissesse antes de começar o Mundial que o Fluminense chegaria à semifinal, ganhando da Inter e de outros times grandes, ninguém acreditaria. Talvez nem os próprios torcedores estivessem tão otimistas assim. Mesmo dentro do Brasil, acho que o time com mais expectativas era o Flamengo, tanto pelos investimentos quanto por ter provavelmente a maior torcida do país. O Fluminense se provou nessa competição, mostrou que, mesmo com muito menos dinheiro e condições, pode vencer times gigantes e com mais investimentos. Acho que essa derrota não tira o brilho dessa campanha. Mesmo perdendo, eles não jogaram mal nem com medo. Jogaram o mesmo futebol que os trouxe até aqui. E isso foi bonito de ver.
2022. Mas o Fluminense fez um ótimo campeonato, né? O Fluminense cumpriu muito bem a sua parte, acima do esperado. Eu não esperava nunca que o Fluminense chegasse na semifinal. O Fluminense conseguiu fazer uma grande campanha. As vitórias com a Inter de Milão e com o Al Hilal são vitórias que vão ficar na memória aí do torcedor do Fluminense. E hoje o Chelsea foi melhor mesmo, né? Os primeiros 20 minutos, principalmente, o Chelsea ali poderia ter matado o jogo. Fez um gol, teve chance de fazer mais, pressionando lá na frente a saída do Fluminense. O Fluminense não conseguia sair de trás. Ali o Fluminense teve muitos problemas. Resistiu, o Chelsea passou a marcar um pouquinho mais atrás. Ali o Fluminense teve chance, né? Que teve a chance do Hércules. Teve o pênalti marcado e desmarcado, e para mim corretamente desmarcado com a ajuda do VAR. E o Fluminense até o final do primeiro tempo teve ali sim uma possibilidade de tentar alguma coisa. Mas logo no início do segundo tempo, o Renato faz 2 mudanças, abre mais o time. E acho que ele não está errado, acho que ele tinha que arriscar em algum momento. Poderia ter uma estratégia, tentar jogar com os 3 zagueiros até o final, segurar 1-0 e no final tentar alguma coisa. Acho que não tinha, acho que não tem nada de errado ele abriu o time ali no momento que ele fez, tirando um terceiro zagueiro. E o Chelsea logo depois, né, teve a chance do Everaldo, que entrou junto com o Keno, e logo depois o gol do Chelsea, outro gol do João Pedro num contra-ataque. O Palmer foi ganhando as disputas lá no meio, sobrou no Enzo Fernandes e o passe para o João Pedro. O Chelsea foi melhor mesmo, né? O Chelsea foi melhor que o Fluminense, mereceu a vitória. O Fluminense teve a chance depois dos 20 até o final do primeiro tempo, ali poderia ter conseguido alguma coisa, mas só, né? O Chelsea mata o jogo logo no início da segunda etapa. Então o Fluminense faz uma campanha bem acima do que eu esperava, pelo menos, e sai bem da competição. E o Chelsea na final. Também não esperava o Chelsea finalista. O formato de Copa, ele permite surpresas, times que dificilmente o cronograma que a gente programa ali antes da Copa, pegando os cruzamentos, dificilmente dá tudo certinho. E o Chelsea chega à final. Para mim, o favorito é quem ganhar amanhã. Acho que o Chelsea, na final, ele é zebra. Quem ganhar amanhã é o grande favorito a ser o campeão, mas mereceu o time inglês. Fluminense chegou bem longe. O Fluminense não tem... Claro que o torcedor está triste, queria passar, mas não tem nada que ficar envergonhado. Muito pelo contrário, a campanha do Fluminense foi excelente. Da Copa do Mundo, mas olha, eu vou falar um negócio, nem se o espírito do Nelson Rodrigues estivesse rondando aqui as mesas de debate durante esse Mundial, nem ele acreditaria que o Fluminense chegasse a uma semifinal de Copa do Mundo. Por quê? Aliás, um Fluminense que deixou o Brasil como 5º colocado no Campeonato Brasileiro, é bem verdade que em alta, em evolução, mas também é um Fluminense que no começo de dezembro passado veio a São Paulo jogar contra o Palmeiras precisando pontuar para não cair. Essa era a realidade do Fluminense até um dia desse. O Fluminense que tem um investimento baixíssimo se confrontado com os dos melhores times aí desse campeonato e até mesmo se comparado aos seus rivais brasileiros, foi exatamente aquele que foi mais longe e vai trazer uma bela grana. Então, o que fica disso? Primeiro, a valorização da marca de vários jogadores coadjuvantes, Martinelli, Hércules, né, o próprio Ignacio. São jogadores que não têm aqui no Brasil o status aí de estrelas e tal, de grandes talentos aí do seu time, mas são jogadores de bom nível e que certamente vão ter um outro mercado agora. Muito mais gente viu esses garotos jogando, esses rapazes jogando, e se é evidente que eles não vão, por exemplo, despertar interesse aí de um Real Madrid, de um PSG na vida, é muito possível que eles recebam propostas de bons times de fora. Ótimo para eles. Em relação ao Fluminense, traz uma bela grana para o Brasil como o Fluminense jamais viu. Isso, assim, o Fluminense, ele tem de faturamento de receita anual pouco mais do que o valor da premiação que ele arrecadou agora. Então, esse é um outro fato muito, muito relevante. É um Fluminense que busca recuperar a sua sustentabilidade financeira perdida há décadas, e eu acho que agora vai ter condição de dar um passo muito longo. Mas agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? O que achou da campanha do Flu no Mundial? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.